Boa noite a todos. Agradecendo a Jesus a oportunidade, a essa casa que nos abriga essa noite, espíritos dos dois lados da vida, vêm se reunir no mês de março, o mês onde a gente celebra o Dia Internacional das Mulheres. Parece coisa meio que piegas, todo mundo já sabe, né? É o Dia Internacional, é um tal de mimimi pra cá, né? Como é que a gente faz isso? Por que será que a gente precisa falar tanto sobre isso? Como que era isso? Bem, somos todos espíritas, somos todos cristãos, porque espírita e cristão é a mesma coisa. E o nosso mestre foi aquele que deu às mulheres os seus devidos lugares. Quando ele nos referia mulher, em um ato de amor, de consideração, de respeito pela presença feminina, que não podia faltar. Não subjugando a verdade e a presença dos homens, tão importante quanto, mas que as mulheres eram como consideradas esquecidas. E hoje, a noite vai falar de uma mulher muito importante. É uma história que nos comove e revira o amor pela humanidade por séculos. Desde o dia que essa mulher conheceu as premissas do reino, pela sonoridade, pelo poema, pela música dos lábios de Jesus, sua vida se renovou. Nunca mais foi a mesma. É sobre essa mulher que a gente vai falar hoje. Maria de Magdala, Maria Madalena. E tem várias histórias que os evangelistas contaram dela. E os imortais retornam e contam para nós em dois livros muito importantes, que é o Boa Nova, contado por Humberto de Campos, um poeta por natureza, aquele que costuma fazer as histórias de uma forma mais tocantes ao nosso coração, visto que o poeta não fala pela razão, mas ele transcende a razão pela emoção que um poema pode oferecer. Então, a narrativa do capítulo 20 do livro Boa Nova, que vai também complementar a importância da mulher e dessa mulher em específico, no capítulo 22, onde diz a mulher e a ressurreição. Um outro livro que vai nos contar de uma forma bem interessante é Mulheres do Evangelho. Aqui são 3 capítulos dedicados a ela, a Maria Madalena. Maria Madalena, do amor mundano ao amor divino, e depois a mulher equivocada. Tudo sempre vai falar dela. Que interessante, o mesmo autor divide capítulos e fala sobre a mesma pessoa. Que mulher é essa que é grande o suficiente, que não cabe dentro de um capítulo? E por que agora ela vem, em março, falar para a gente a sua história e o que a gente vai fazer com ela? Primeiro, eu quero agradecer aos homens presentes, porque quando a gente fala de mulher no Evangelho, nós não estamos falando exclusivamente de uma personalidade feminina ou de um corpo do sexo feminino. Estamos falando daquilo que toca o espírito do ânimo e da ânima, daquela veia feminina e daquela veia masculina que rege todo ser. Daquela quando criação, contado lá na Gênesis, no primeiro capítulo, lá no livro do Antigo Testamento, quando conta como Deus criou o homem, ele diz, macho e fêmea os criou. Interessante, que em espírito há o macho e a fêmea, há o ânimo e a ânima. Então nós vamos transcender um pouquinho. Eu vou contar da personalidade de Maria de Madalena, mas eu gostaria muito que os homens também pudessem buscar em si qual é esse outro lado que existe neles, que é uma Maria Madalena. Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, ele narra para a gente que no sentido figurado, no sentido simbólico, a mulher significa a intuição, a emoção, o sentimento. E aí eu pergunto para vocês, espírito tem isso? Tem, ele não tem sexo, mas todo espírito tem uma intuição, tem um sentimento, tem
emoção, ok? E vai dizer pra gente que o homem, o filho do homem, o filho da razão, o masculino, ele vai representar pra gente a razão, o intelecto, a inteligência. Então veja que quando Deus criou o homem, macho e fêmea, razão e sentimento o criou. Portanto, a história de Maria Madalena, ela toca todos os espíritos, independente daqueles que passam por uma roupagem de personalidade feminina ou masculina. Mesmo porque a humanidade é formada por uma grande família, independente de sexo. Mas, por enquanto, encarnados, a gente ainda distingue uma coisa da outra. E tá tudo bem. É só para a gente não ficar nessa forma rasa, em um pensamento pequeno, aonde as mulheres estão de um lado e os homens estão de outro. Tudo bem? Então, todo mundo conhece um pouco a história de Maria Madalena, certo? Tem alguém aqui que nunca ouviu falar? Alguém que acha que Maria de Madalena é uma pessoa, Maria de Magdala é outra? Já tem algumas pessoas que pensam assim. Vou contar para vocês, é a mesma pessoa. E tem algumas coisas que elas contam, assim, tanto em Lucas quanto em João, e que está falando dela. Deve ser aquela pessoa que incomodava, porque ela era praticamente assim, emancipada de todos os preconceitos, porque ela assumia o que ela vivia. Então ela era uma pessoa entregue, uma personalidade entregue às... Não liguei. Ela era entregue às paixões. Vocês viram que tinha ali um ouro e tudo? Mulher vai entender muito bem disso. A gente adora, né? Uma joiazinha, um colarcinho, né? Um brinquinho. A gente gosta, gente. Não tem jeito. Você passa pelo shopping, tem uma joalheria, a gente vai olhar. E Maria de Magdala, ela tinha muitos, porque ela ganhava muitos presentes. Ela vivia em um lugar mais refugiados, da região ali dos pescadores, vivia com seus patrícios, e os homens a desejavam bastante. Ela era oriunda de muita fortuna, porque ela conseguia esses favores. E também tinha esses desejos sexuais, aonde ela buscava ali, e quem é que nunca buscou abster, né, do seu desejo ali, daquela vontade de ser amado pelo sexo? Porque o sexo tem essa energia atrativa, uma força muito forte, graças a Deus, porque permite a gente reencarnar, né? Ainda bem, nada contra, mas como diz Joana de Ângeles e tantos outros ensinando para gente, inclusive André Luiz no livro Os Missionários, vai falar para gente que às vezes a gente ainda não está sabendo lidar com essa energia sexual, que a gente ainda não entendeu como é que faz isso ainda, né? Então, no capítulo 2 do livro Os Missionários, ele explica direitinho, Alexandre vai falar direitinho ali. Então, Maria de Magdala, ela estava exatamente naquela situação que André Luiz ainda narra, vivendo ainda os desejos sexuais na busca de saciar pelo amor, de fato ser amada. Então, será que aquele dali, agora eu vou encontrar meu amor, agora eu vou encontrar outro, como muitos de nós, independente de ser homem ou mulher? Eis que ela ouve saber de um profeta que narrava de um amor aos pescadores, da qual ela queria saber. Que amor é esse? Quem é esse que fala de algo que eu ainda não sei? E na dúvida, de uma certa curiosidade, ela quis saber. Mesmo sendo jovem, formosa, com todos os requintes, sabendo ser desprezada pela sociedade, por isso que vivia distante, no seu íntimo ela sabia que merecia ser apedrejada, que talvez o destino dela seria esse, porque as pessoas conheciam a Torá, conheciam o Antigo Testamento, estudavam as leis, e nas leis de Moisés, as mulheres que eram pegas em adultério, não só as mulheres, tá? Eram as mulheres e os homens, mas como a cultura sempre deturpa as coisas, né? Se a gente escolhe quem é que tem que morrer, escolhia a mulher para morrer. Mas a lei era quem era pego em adultério. Então, era quem era pego em adultério, se uma mulher estava em adultério, o homem estava com ela, certo? Mas aí a gente, até hoje, na sociedade, a gente é assim, né? A gente escolhe quem vai morrer. Então morre um montão de gente todo dia, mas a gente não se importa. Quando é um artista, não é assim? Fizeram isso com fulano, mas fazem isso com Beltrano toda hora. E ninguém se importa. Mas não é só a gente, não. Calma, que Emmanuel também já falou isso para Chico.
quando o Chico estava todo condoído, porque sua cunhada estava no hospital psiquiátrico, e ele preocupado com seus sobrinhos. Emmanuel diz, engraçado, já estava cheio, e eu nunca vi você chorar por elas. Isso é para mostrar que a gente ainda navega por essas psique, nessa relação de quem é que pode levar a pior. Como é um psique coletivo, um inconsciente coletivo, a gente é como se a gente normalizasse o crime. E aí, ela também, aceitando aquilo, porque está no inconsciente coletivo, ela também entendia que um dia, talvez o final dela fosse o apedrejamento. Sabe aquela coisa que você conhece seu destino no fundo, porque você já está preso ali nas suas crenças, e aquela crença ali se firmou? Então, ela também tinha isso. Tá? Mas ela quis ouvir. E uma vez, ouvindo o discurso daquele reino de amor, de fraternidade, de um Deus que é Pai, de um Deus que acolhe, que ama, que perdoa, que ensina, que mostra o trabalho como uma força da vida, ela queria isso para ela. Ela estava disposta a fazer o que precisava, porque tinha ouvido da boca de um homem um amor que ainda não tinha conhecido, por mais desejos que pudessem ter sido saciados. Porque desejo é uma coisa bem diferente da vontade, né? Desejo é do corpo, a vontade é da alma. Desejo a gente sacia agora, mas daqui a pouquinho está com vontade de novo. Desejo é algo efêmero, imediato, para agora. Se possível, para ontem. Não é? Vontade é trabalhado para que um dia a gente atinja como uma linha do horizonte. O espírito tem vontade de melhorar. Vai se melhorando o tempo todo. O espírito deseja, a personalidade deseja comer, a gente quer comer agora, né? Mais ou menos assim. Aí você come, fica mais ou menos saciado, daqui a pouquinho você tem fome de novo. Mas quando a gente tem vontade do pão espiritual, a gente fica saciado. Né? E Maria Madalena foi atrás. Tem vários episódios que ela vai atrás. Lucas, no evangelho dele, vai dizer, não é no Lucas 7, que havia uma mulher pecadora que chegou na casa de Simão, que não era bem o Pedro, mas que era, no dicionário bíblico, vai dizer que era Simão, um fariseu, que estava tendo um banquete. Outros vão falar que era em Naim. João vai dizer que não era especificamente ela, mas tanto Humberto de Campos quanto o Robson Pinheiro, na verdade o espírito é Estevão, né? Tanto quanto Estevão, narra pra gente que era ela. Sabe aquela passagem bíblica que chega uma mulher, que Jesus estava na casa cheio de gente, chega uma mulher que começa a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos, ele passa perfume com um amor incrível, que todos olham reprovando porque sabia que ela era de má vida? Pois é, esses autores dizem que é ela, encantada por aquele amor que ela ainda não conhecia e disposta a tudo, a poder se renovar. Era como se Maria Madalena já fosse espírita e tivesse lido ali Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando que diz: reconheceis o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Eis que na hora ela escuta o Evangelho e ela se transforma moralmente. E a partir daí começa a se esforçar para vencer suas más inclinações. É por isso que essa história é tão grande, tão bonita, que não cabe dentro de um único capítulo de qualquer autor que vai poder dizer. Suas histórias vão ser fascinantes, vai contando em pedaços, porque é uma vida muito extensa, porque sai da personalidade e aprofunda até o espírito, a essência. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Talvez dois personagens bíblicos, espíritos bíblicos, que possam contar para a gente essa narrativa. E Emmanuel também diz, assim como Maria Madalena, mais do que Paulo, só Maria Madalena. Então, Paulo e Maria Madalena, em uma conversão, em uma única reencarnação, tem uma virada de chave e a partir daí são renovados na sua integralidade. É fantástico.
Então nós vamos falar sobre essa caminhada dela, por essa fase ali de ter os patrícios e conhecer Jesus e ir ao encontro dele. Humberto de Campos vai narrar para a gente que ela fica pensando nesse esforço de buscar por Jesus e contar para ele sobre a sua sede de amor, sobre a sua incapacidade de poder fazer parte talvez daquele reino, por saber que seu destino seria o apedrejamento, por saber das suas más escolhas, das suas condutas, e agora, o que seria dela, daquela talvez infeliz. Ela vai ter um diálogo com Jesus, narrado por Humberto de Campos no capítulo 20, muito crucial. E ela pergunta para ele: mestre, eu ouvi falar do seu reino e sou capaz de largar tudo. Se Deus me aceitar, eu quero trabalhar para que esse reino possa ser uma verdade. Mas você conhece tudo, sonda meu coração e sabe pelos caminhos que eu já percorri. Sabe das minhas inseguranças e de tantas tentativas de amor infundado. Será que Deus permite eu trabalhar nesse reino? Nesse momento, Jesus vira para ela. Claro, gente, eu estou falando aqui com as minhas palavras, mas vale a pena ler o capítulo 20 do Boa Nova, que Humberto de Campos é muito melhor que a Tatiana, sem sombra de dúvida. Eu falo para provocar e de repente vocês vão chegar lá e vão ler, vai falar que aquela menina lá falou algumas coisas erradas. Isso, mas pelo menos você leu. Faça isso. Então Jesus vai dizer assim: Maria, rejubila-te, porque você ouviu o Evangelho do Reino e encontrou graça. E Deus espera de você essa graça, para você poder trabalhar nesse reino. Os homens conseguem as coisas no grito, na política e na guerra. E aqueles que ganham juncando o solo de cadáver e de sangue não são os vencedores reais, mas aqueles que tombam em silêncio para que a graça de Deus seja ouvida por toda parte. E fala para ela: todos os vitoriosos têm em si o amor abnegado e sacrificial de uma mãe. Todos. Então, às vezes, vê os homens muito agraciados, tem sempre talvez uma mulher ali em sacrifício. E ela se recorda da sua condição infeliz, por ser estéril, devido a talvez a vida toda que já tenha levado. E ela fala: infeliz de mim, Senhor, que sou estéril. E aí ele retoma para explicar para a gente que amor é esse da qual ele está falando e que a gente até hoje ainda não entende. Que Deus é esse, que amor é esse, que infinitas possibilidades nos espera de reparação, que independente de qualquer coisa que a gente tenha feito nessa vida, nada nos separa e nos tira da graça da redenção. Jesus fala para ela: mas Maria, o que você acha que vai agradar mais a Deus? As mulheres que criaram os filhos de sua própria carne ou aquelas que embalam o filho alheio e que têm por eles o mesmo amor de uma mãe? Maria de Madalena, naquela história, ela começa a perceber que há um caminho para ela. Ela começa a sentir que há espaço para amar. Talvez o amor que ela nunca imaginava que poderia ter. Estevão vai dizer que antes de Maria Madalena ter esse tete-a-tete com Jesus, ela já sonhava com um homem a qual traria um grande amor para ela. Ela já tinha visões em sonhos, até chegar esse momento que conta Humberto de Campos. Isso no capítulo 4 desse livro Mulheres do Evangelho. É uma possibilidade também. Nós não estudamos na doutrina espírita desdobramento? O espírito não vai sendo preparado? Pode também, por que não? E nesse momento Maria Madalena começa a compreender e diz que Simão Pedro passa e olha para ela com aquele olhar
de reprovação pela vida que ela levava, e ela já conhece esse olhar, porque já convivia com ele e já não importava. Então ela faz uma pergunta crucial para Jesus, porque na presença dele ela se sentia amada, valorizada. Gente, Senhor, o que será de nós quando você partir? A quem nós vamos ter esse olhar compassivo de amor por nós? E ele acalma e consola o coração dela, dizendo que ela saberá encontrar esse amor, porque só ama verdadeiramente aquele que escolhe a porta estreita, aquele que sabe fazer o bem sofrer. Muito bem lido nessa leitura inicial. Foi ao acaso? Sequencial? Foi ao acaso? Que não é bem ao acaso, porque nós estamos falando de Maria Madalena, de um bem sofrer, quando ela vivia antes o mal sofrer. Do mal sofrer ao bem sofrer. E fala para ela que precisa passar pela porta estreita e que só quem se consegue se emular-se, sofrer por amor, né? Onde você vai se realmente cuidar pelo amor, mas esse amor do reino, esse amor que se dedica, que se ama, que se entrega. Vocês já repararam que geralmente, salvo algumas exceções, as mães elas se reverberam no cuidado com seus filhos, independente de ter sido filho dela em uma única encarnação? Por isso que Jesus cita esse exemplo das mães. No Livro dos Espíritos diz que o amor entre os homens, que a gente pode tentar vislumbrar como é que é esse amor de Deus para conosco, os Espíritos vão nos dizer que, a grosso modo, claro que é bem a grosso modo, é semelhante ao amor de mãe. Não é assim? Então nota que Jesus fala para Maria Madalena, para essa mulher, para esse sentimento, que o que vai fazer ela encontrar e sentir-se amada é quando ela ama a ponto de se imolar-se, ficando livre da porta larga e escolhendo a porta estreita. Então, pois bem, Maria Madalena sai dali. Gente, vocês acreditam que ela, com tanto dinheiro, com tanta fortuna, ela consegue, aí Estevão que narra isso pra gente, que ela vende tudo que tem, ela entrega para as pessoas que trabalhavam com ela, para as mulheres que trabalhavam com ela abandona toda aquela facilidade e ela vai viver simplesmente. E vai lutar para o próprio sustento, não mais com aquela facilidade que ela tinha antes, pelos favores que ela trocava em sua casa, que era muito festiva, que recebia os patrícios, que tinha aquilo tudo, mas depois de ouvir o verdadeiro amor, aquilo perdeu a graça, perdeu o sentido, a música não trazia mais alegria. E é fácil a gente perceber que isso é bem factível. Eu não sei quem aqui já teve experiência de algum vício e terminou o vício, e quando tinha o vício, estava com todo mundo que ali estava naquela situação, depois larga aquilo e fala que graça tem aquilo nenhuma, né? Vamos falar uma coisa bem simples, que é o tal da cerveja, da bebidinha. Você vai para um bar e tudo, você bebe, ri com os amigos e fica bebendo e acha que aquilo dali é o seu prazer. Toda sexta-feira você tem que ir lá para beber um pouquinho, ou todo sábado você já vai encontrar com os amigos. Você para de beber, você encontra outros prazeres melhores, aquilo que sacia o espírito. Você vai para lá e você fala, que coisa chata, o cara já bebeu, já está aqui me incomodando. Aquilo fica um vazio. Você fala, que coisa mais sem sentido. E você passa a não frequentar aquilo dali. É por isso que Maria de Magdala remove aquilo que não faz mais sentido para a vida dela, aquilo que causava um vácuo, um buraco, e ela vai viver desse amor, escolhendo a porta estreita, porque ela não era muito aceita pelos primeiros cristãos. Então a gente precisa entender que há esse chamado quando a gente faz essa transformação. A gente começa a perceber que existe um amor, volta lá para aqueles lugares, vê que não é muito legal, e toma uma decisão, uma escolha. Estamos contando a história de Maria de Madalena. Maria Madalena, Maria de Magdala, por quê?
porque as nossas histórias, tanto a dela como as nossas, são contadas pelas nossas escolhas. Porque a única coisa que o Espírito tem de seu, genuinamente seu, são suas escolhas. Nada mais é seu. Se vamos falar que usamos nossos as virtudes espirituais, não é nosso. Nós também somos usufrutos e ganhamos de Deus o direito de usar as virtudes que é dele, porque nós não criamos o amor, não criamos a benevolência, não inventamos a pacificação, nós não fizemos a indulgência, tudo vem do Pai. Eu, com a minha evolução espiritual, ganho o direito de utilizar daquela virtude, de usufruir daquela virtude, devido às escolhas que eu faço. Essas são minhas. Se foram más, eu posso mudar de escolha. Então, Maria Madalena muda de escolhas, passa a fazer novas escolhas. Mas o seu passado também fica ali, né? Persistindo aquelas circunstâncias. Fica ouvindo. Muitas coisas eu vou falar, não está ali talvez escrito na sequência, mas vocês podem ler, qualquer pergunta pode ir dizendo, tá? Fazendo à vontade. Maria Madalena, ela vai continuar em uma situação onde os próprios discípulos não confiavam muito nela. Ficavam preocupados com isso. Isso é tão verdade, porque lá no capítulo 22, Humberto de Campos vai dizer sobre a mulher e a ressurreição, que Pedro vai chegar um tete a tete com Jesus e falar, Senhor, eu preocupo. Eu preocupo porque vem muita meretriz aqui. E aí vai começar a falar da sua reputação. Essas mulheres equivocadas, como é que fica essa história? E Jesus começa a explicar para Simão Pedro como que tudo isso se ocorre. E que essas mulheres, elas são equivocadas porque os homens é que as corromperam. Não estou querendo dizer que a culpa é dos homens, não. Eu estou querendo dizer que não há uma corrompida sem um corruptor. E que a gente só olha para um lado. E a gente não consegue ver os dois lados da mesma moeda. Sem querer condenar ninguém, mas como os estágios de escolhas infelizes que já fizemos. E que, porventura, ainda assim, às vezes fazemos. Mas as escolhas dessa mulher mostram para a gente que nós também podemos fazer novas escolhas, independente de quantidade ou de grau de escolhas infelizes que já fizemos por aí. É a história da renovação. É de quem faz, de quem vive pela fé. Pela fé de que esse reino é uma realidade. Não para ser vivida depois de desencarnar, mas para ser realizável em cada escolha que a gente fizer. O reino de Deus, esse reino de amor, não é um reino para a gente encontrar depois do desencarne. É um reino que a gente constrói a partir das escolhas que a gente faz depois de fazer vibrar em nós a fé, a mensagem que Jesus nos deixou, que é a Boa Nova. Então, Maria de Madalena, ela vai percorrer por Jesus o tempo todo. Lá na cruz, ela estava lá, junto com Joana de Cusa, com Maria, sua mãe, com João. Veja, a mulher e a ressurreição. Poucos homens ficaram. Judas o entregou, Pedro o negou, muitos foram embora, com medo de ser preso. João ficou. E as outras mulheres? Porque o sentimento de fé é um sentimento que faz a gente fazer aquilo que a razão acredita que é impossível. Já viram? Não é possível uma pessoa que morreu, um morto, falar. Mas a fé comprova que é. Não é? E a razão tem que se dobrar diante da verdade. Maria Madalena era essa mulher de fé, que não interessava o quanto ela precisaria se imolar, mas ela estaria ali. Não estava com medo de ser presa junto com ele. Inclusive, era uma das financiadoras, junto com Joana de Cusa e algumas outras mulheres, de Maria de Betânia,
financiadoras da Boa Nova, daqueles que iam sair para anunciar o Evangelho, financiava o reino de Jesus financeiramente. Então não é uma história que é só agora que o Brasil tem mais de 57%, 51,7% na verdade, por cento dos lares aonde as mulheres é que são as provedoras. E não são mulheres solo, são mulheres casadas, mas aonde os maridos não conseguem ser o único provedor e nem conseguem ganhar mais. Então notem que isso não é uma coisa de agora, de mimimi, já estava lá. Porque é o sentimento que financia a nossa execução da razão. Eu preciso ter sentimento para querer que as coisas aconteçam. Eu preciso pôr fé para que as coisas se movem. Percebem que vai desde a matéria para a parte mais espiritual? Que o que está do lado de fora é aquilo que nos rege do lado de dentro? Que a história de Maria de Madalena tem muito a ver com as nossas escolhas de agora? E que aquela verdade que está lá na época de Jesus é a que se reverbera ainda hoje? Por isso que foi para ela que na ressurreição ele apareceu para ela. Ele não apareceu para João, para Pedro I, para a razão, para o intelecto, porque estavam todos eles duvidando. Como é que pode aquele homem que falou do reino, o Filho de Deus, o enviado, deixar-se ser preso? Não impedir Judas, não impedir que aquilo tudo acontecesse, porque a razão questiona muito, a razão não aceita as coisas assim. O intelecto quer encontrar uma lógica, e estavam todos eles com os pensamentos buscando aonde estava a falha para que o mestre pudesse morrer. Mas ela estava querendo ungir um corpo de novo, com perfume. Queria cuidar dos restos mortais, com todo o afeto que um dia ele ressuscitou, os restos mortais daquela personalidade vazia que ela viveu um dia. Ela estava lá, entregue. E quando chega no túmulo, encontra ele vazio, não vê o corpo, escuta simplesmente uma voz, Maria, julga ser o jardineiro, e diz, diga-me aonde colocou o meu Senhor, que eu vou buscá-lo. Não estava questionando se Jesus tinha feito alguma coisa errada para estar morto. Só estava ali de fé, para poder dedicar o seu amor que tinha aprendido com ele, com aquele homem que lhe entregou o amor verdadeiro. Quando ela olha e percebe que é o mestre, ela tem aquele ímpeto de querer tocá-lo, de querer beijar seus pés, de tocar suas mãos. E ele carinhosamente diz que ainda não era o momento, pois não tinha ido para o Pai, mas que era para avisar para os seus discípulos que ele estava vivo. Porque é assim, gente, é a fé que avisa para a razão a verdade. É a fé que mostra para o intelecto aonde é que ele tem que depositar a confiança. É a fé, é o sentimento que ilumina o nosso intelecto. O intelecto sem sentimento, ele é tirano. O sentimento sem a razão é excitação, é histeria. A gente precisa dos dois. Então veja, Jesus usa Maria Madalena, para poder resgatar aquelas mentes que ainda estavam duvidando e questionando. Reúne todo mundo. Diz que eu estou vivo. É fantástico. E todos duvidaram dela. Porque o mestre iria aparecer justamente para ela. Ela, que conhecemos o passado. Mas Jesus e o Pai, ele não tem olhos para o passado. Ele olha para agora. E o agora, ele é
fruto do passado e base para o futuro. Por isso que não interessa da onde você veio, porque o Pai sabe para onde você vai. O que te interessa é o seu desejo de agora, é a sua vontade de agora, é a escolha que você faz agora. E aí a gente se recorda de Paulo na estrada de Damasco. Paulo, Paulo, por que me persegues? Não era sobre o que Paulo estava fazendo ou o que Paulo iria fazer, mas a decisão de Paulo era agora. E naquele momento Paulo também escolhe. E ele simplesmente, Senhor, o que queres que eu faça? Então Maria de Madalena vai, fala e ouve e sente todo o descrédito de todos. Sabe aquela louca? Era como se fosse considerado a louca. Talvez muitas mulheres aqui sabem muito bem o que é isso. A gente, em muitas circunstâncias, das coisas que a gente fala, é reprovada de tal forma, como se fôssemos a louca da história. Mas é a louca que ama. É a louca que mantém a fé. É a louca que continua a própria caminhada. Portanto, ela continua a sua trajetória espiritual e sem muito engajamento, porque agora o mestre não estava ali. Eles não queriam mais falar. Ela entrava pelos reinos, e Humberto de Campos diz que já estava Jerusalém tomada pelos judeus, com aquelas crenças antigas, e a saudade da melodia do reino lhe batia o coração. Ela percorria a praia em busca daquelas memórias, de poder ouvir o mestre em Cafarnaum, dizendo as suas melodias. Então, no seu silêncio, começava a compreender daquelas instruções que Jesus dizia que era preciso imolar-se. E ali ela se recolhia. Até que um dia vem a ver uma turma de leprosos, querendo ouvir Jesus, saber dele. E ela, embaixo de uma árvore, até lembra um pouco Chico, debaixo do abacateiro, né? Acho que esse povo de Jesus gosta de árvore. É impressionante. Sempre tem um cenáriozinho de uma árvore por perto. E ela ali na praia, embaixo da árvore, começa a contar para aqueles desvalidos, para aqueles que também não tinham ninguém, para aqueles que também eram reprovados pelo preconceito, para aqueles que eram sozinhos. Começa a falar daquele reino de amor que a tocou tanto, que transformou a sua vida, que deu sentido, que fez ela agora ter vida. E eles, com os corpos ainda mutilados, começaram a sentir o gozo dessa vida que é independente das dificuldades, do sofrer, das circunstâncias sociais, muito bem apresentada pela leitura inicial. E eles começaram a ter esperança e ela começou a ser feliz de estar ali, ter encontrado alguém com quem ela pudesse falar do reino, que pudesse gostar. Mas eles eram leprosos. E sendo leprosos, foram expulsos de Jerusalém. E quando sendo expulsos esses leprosos, ela fez uma nova escolha. E nessa escolha optou mais uma vez pelo amor. E ela foi junto com eles para poder continuar a ensinar o amor, a dedicar-se a eles como mãe, verdadeiramente, e ali cuidou de todos, com muito esmero. Às vezes sentiam uma saudade tremenda dos seus irmãos em Cristo, de Maria e de João. Ela dedicava, abraçava em um contato muito forte com os leprosos. Até que um dia percebe uma mancha no seu corpo. E na hora que ela vê aquela mancha, ela olha para o céu, como exatamente o bem-sofrer da mensagem, e agradece, porque conseguiria pagar na carne o mal que contraria no espírito. E agradecida pela lepra, continuou a amar e a cuidar deles na Vila dos Leprosos, com mais intensidade e amor. As crianças a reveneravam, os adultos a auxiliavam, e o corpo foi pesando,
O sofrer foi apertando. E a saudade de querer rever, nem que seja pela última vez, os discípulos de Jesus. Às vezes, um pouquinho da pregação de Pedro, ou pelo menos o olhar complacente de Maria de Nazaré e a presença saudosa de João. Ela decide, mais uma vez, em uma nova escolha amorosa, rever esses amores. Conversa com a vila, deixa a vila e recebe o amor de todos. Aqueles que já tinham ganhado suas esmolas dividiam com ela para ela poder fazer esse percurso de ir até a cidade e ver João e Maria. Todos lhes desejando as bênçãos para que ela possa seguir seu caminho. E ela foi. Conseguem ver aquela mulher de beleza encantadora, de trajes bonitos, já não se tinha mais resquícios nenhum. A lepra já tinha acabado com essa beleza física, a juventude já tinha ido embora. Aqueles atributos que ela podia oferecer para a sociedade, nem de lembrança estava ali naquele corpo. Mas ela consegue ainda ver João e ver Maria, cai diante da porta na pregação de Pedro no templo, é socorrida e recebe o amor da caridade por uma família simples que ele coloca em um leito em sua casa. Dias e noites dolorosas de bem sofrer. Sofrendo e se preparando, porque sabia que podia estar perto da sua hora. Os amigos ao redor orando por ela, para aquele momento derradeiro. Ela lembrava da saudade do mestre, e quando a sua dor estava muito forte, sabendo que era muito difícil, ela tem uma visão. Está na praia, as espumas tocando seus pés, a árvore, e ela ouve a voz de quem ela mais sentiu saudade nesse percurso. Era Jesus, dizendo para ela: Maria, vem para mim. Você passou pela porta estreita. Muito amou, seus pecados são perdoados. Você aprendeu a imolar-se. Desde esse tempo, então, nesse momento em que ela teve esse suspiro e que depois não sentiu mais as dores no corpo e só teve a visão do mestre, é a narrativa de Humberto de Campos pelo desencarne dessa mulher. Mas Estevão vai dizer que a sua trajetória não para por aí, porque Jesus a convida a reencarnar e diz para ela uma nova oportunidade para que ela pudesse amar ainda mais os seus irmãos. E ela volta. Diz que volta como Teresa d'Ávila. Eu, pessoalmente, não gosto de ficar pensando quem foi quem nessas reencarnações, porque da minha vida nada muito acrescenta. Talvez eu gostaria muito de saber quais fui eu nas outras encarnações, ou quem serei, porque aí eu posso tomar as minhas melhores escolhas. Mas é Estevão que diz nesse livro Mulheres do Evangelho, e eu não posso dizer que sou eu, mas ele diz. E nessa época, como Teresa d'Ávila, ela socorre também os menos favorecidos, tal qual aprendeu como Maria de Madalena, provando que a essência do espírito dela era servir, é amar verdadeiramente. Em nova circunstância da vida, Jesus a convida de novo a voltar à Terra, em uma nova missão de amor profundo. E Estevão nos narra que ela volta Madre Teresa de Calcutá, aquela
que amou os desvalidos de Calcutá. Conta-se pra gente que um jornalista, vendo Madre Teresa cuidar e lavar de um moribundo praticamente, com maus cheiros e uma dificuldade enorme, ele diz para ela que por dinheiro nenhum do mundo ele faria aquele serviço. Ela olhou para ele, eu também não. Porque era aquele espírito que tinha trocado toda a sua riqueza para amar de verdade. E ela só poderia estar fazendo aquilo por amor. Porque a quem muito ama, muito será perdoado. E como diz Santo Agostinho, ama e faça o que queres. Ama primeiro para escolher o que você vai fazer da sua vida. Quando nós estivermos na dúvida de como vamos tomar uma escolha, fazer uma decisão, recordemos de Madalena. Não a Madalena que está lá, longe dessas personalidades que vieram contar para a gente, mas da fé, do sentimento de fé que anima todos nós. Esse sentimento que é feminino, que está no homem, está na mulher também, que está no espírito, que é assexual. Está movendo? É um sentimento real. Eu creio nesse reino de amor. Eu sou capaz de trabalhar nele. Eu quero fazer que ele aconteça agora, com essa escolha que eu vou fazer, com essa decisão que eu vou tomar. Porque é isso que fica dessa história. Todos nós trazemos em si essa marca da fé. Se ela for pequenininha, vamos fazer crescer. Porque Maria de Madalena mostra pra gente que isso é possível. Esse despertar é para todos nós, não é só para ela. E em um mundo onde a gente vê ainda tanta crueldade, precisamos ser aqueles que escolhem a amar de verdade. Não podemos deixar essas pegadas do Mestre em vão dentro de nós. Elas precisam valer em nós a cada decisão, a cada escolha. Porque hoje foi a história de Maria Madalena. Mas na nossa vida, a história é a nossa. Escolha o amor sempre que puder. Escolha o bem sofrer em cada dor que nos visitar. Abandonemos a revolta ou a lógica do que a gente está vivendo aqui. O importante é amar. Eu encerro o Dia das Mulheres, o mês das mulheres, se vocês me permitirem, um pouquinho, com um poema que eu fiz para essas palestras que a gente está dando em torno das mulheres, e claro, mexe muito com a gente nessa encarnação é mulher, vocês estão vendo, né? Não é fake news, eu sou mulher mesmo. Então, a gente vive muitas coisas assim, né, na pele, e claro que os homens sabem, mas eles não sentem o que a gente sente. O homem jamais terá o medo que uma mulher tem quando sai sozinha na rua. O homem jamais terá medo de saber se essa roupa agride ou não agride, se a expõe ou se não expõe. O homem jamais vai saber dessas angústias que a gente vive porque está acuada de verdade. Se aquela promoção, se foi realmente por mérito ou não, o que estão querendo conosco quando pedem alguma coisa. São angústias de um universo feminino. Mas tem uma cantora que eu troquei um pouquinho uma frase de um poema que ela fez, que é a Ana Carolina, para que a gente pudesse entender um pouquinho de que mulher é essa de 2026, que às vezes ainda, ou sempre, ainda tem medo de andar sozinha. Você pode me ver do jeito que quiser, eu não vou me esforçar para te contrariar. De tantas mil maneiras que eu posso ser, estou certa que nenhuma delas pode agradar. Porque eu sou feita do amor da cabeça aos pés
e não faço outra coisa a não ser me doar. Se a causei alguma dor, não foi por querer. Nunca tive a intenção de te magoar. Porque eu gosto é de rosas e rosas. Acompanhadas de um bilhete me deixa nervosa. Toda mulher gosta de rosas. E rosas e rosas. Muitas vezes são vermelhas, mas sempre são rosas. Se teu santo por acaso não bater com o meu, eu retomo o meu caminho e nada declarar. Meia culpa, cada um vai cuidar do seu. Se for só um arranhão, eu não vou nem soprar, porque eu sou feita para o amor da cabeça aos pés e não faço outra coisa do que me doar. Se causei alguma dor, não foi por querer. Nunca tive a intenção de te magoar. Obrigada.